Educação financeira e investimentos. É tudo a mesma coisa? Eu quero falar com você sobre isso agora. Quero gravar esse bate-papo, porque é muito importante a gente trazer para as pessoas o conhecimento certo. Muitas vezes você está fazendo algo muito bem feito, sobre algo que não é para fazer, ou sobre algo que você tem uma visão distorcida. Existe uma frase que diz algo do tipo: não existe nada mais inútil do que você fazer muito bem feito o que não precisa ser feito, né? Então, fazendo uma analogia, é exatamente essa coisa. Às vezes você está fazendo algo muito bem feito, mas com uma concepção errada, né? E aí vai ser perda, vai haver perda, né? Vai haver pelo menos uma parte do seu esforço vai ser perda, tá bom? E uma coisa que existe muita confusão em educação financeira. O que é, o que não é, e eu vejo depois de tanto tempo fazendo consultoria financeira e conversando com as pessoas, escrevendo e vendo discussões, que muita gente pensa que educação financeira é simplesmente investir, guardar dinheiro, poupar, colocar lá em ações, em fundo de investimento, e as pessoas inclusive falam, não, é investir e não investir em poupança, porque poupança você está perdendo dinheiro. Então, mais uma distorção, né? Porque eu quero te perguntar, é melhor você investir na poupança ou é melhor você ficar a vida toda gastando dinheiro no cartão de crédito com coisas que você não precisa? Porque essa é a verdade. As pessoas elas gastam muito dinheiro no cartão de crédito com coisas que não precisam. Como assim, Júlio? Porque é muito fácil usar. Então, depois de tantas consultorias, a gente percebe, né, que quando você vai fazer um orçamento financeiro, o que estoura o cartão de crédito é exatamente esse excesso, compras parceladas, mais de um cartão e por aí vai. Então, veja, são distorções. Você tem que saber o pouco, mas que seja correto. São poucos conhecimentos de forma correta. Não é a quantidade, né? Você não precisa ir para Harvard e aprender educação financeira para mudar a sua vida financeira. Você não precisa ter uma super mentalidade da riqueza para ter qualidade de vida, inclusive construir riqueza, tá? Então, vamos lá. Investimento é uma fração, é uma parte. É um dos temas da educação financeira. Você precisa saber isso, né? Eu vou dar até um exemplo que eu estava lembrando aqui. Uma vez eu peguei um cliente de consultoria financeira e ele tinha lá os seus 57, 58 anos. Ele tinha se aposentado ali há uns 2, 3 anos. E durante os 30 anos que ele trabalhou, ele juntou dinheiro, ele guardou dinheiro. Ele era funcionário, inclusive, de uma estatal, tal, e guardou lá uma boa quantia pensando, né, no futuro. Então, você vê, ele fez a coisa certa, né? Então, ele fez investimento, tá? Mas a educação financeira dele, era limitada, não era completa. Portanto, duas coisas que eu vou te falar, vou continuar essa história aqui. Primeiro, se ele tivesse uma educação financeira mais completa, o valor que ele tinha seria pelo menos o dobro quando ele terminou. E segundo, ele não estaria passando por aquela situação que ele me contou. Ele falou o seguinte: eu me aposentei agora e estou percebendo, eu fui me aposentar e queria ter uma vida mais tranquila, tal, e estou ficando meio desesperado, porque eu estou começando a ter que tirar muito dinheiro do meu rendimento, muito dinheiro do meu investimento, para complementar as minhas contas do dia a dia. E era uma quantia realmente significativa. E ele tinha uma boa aposentadoria. Ele tinha uma aposentadoria de 10 salários mínimos, 15 mil e poucos reais. Então, olha só, ele tinha investimento, mas ele estava. É claro que o dinheiro é para você usar depois que você se aposenta, mas ele tinha 58 anos, então ele teria a projeção dele era de viver mais 22 anos. Ele tinha todo um contexto familiar que permitia, de um lado, melhorar isso e que exigia, né, algumas questões aqui que eu não quero entrar em detalhes, porque são questões muito individuais desse cliente, né? Então, a administração do dinheiro, do seu investimento, do seu padrão de vida, ela tem que considerar esses fatores. Por exemplo, a sua idade. No caso dele, ele tinha 58 anos, ele já estava aposentado. Mas, por exemplo, você é casado, você é solteiro, você tem filho ou não tem filho, filho adulto, filho pequeno, né? Você tem pais que dependem de você, tem o seu padrão de vida, onde você mora, o bairro onde você mora, a cidade onde você mora, a vida social que você tem. Então, tudo isso é educação financeira, é gestão da emoção, né? Você sabe orientar as pessoas, você é influenciável, não é influenciável, como é que você tem se comportado na sociedade, como é que está a sua vida espiritual, a sua satisfação com a sua vida, a sua sensação de autorrealização, né? Você já tem uma casa própria, não tem uma casa própria? Os seus filhos estão preparados ou são filhos dependentes? Uma coisa que eu vejo muito, né? Filhos adultos com 30, 40 anos dependentes dos pais. Não era o caso dele, por exemplo. Ele tinha uma situação até relativamente tranquila para resolver, mas ele estava. Eu digo o seguinte: não adianta você encher uma caixa d'água sem investimento. Então, está enchendo a caixa d'água, é um investimento. Mas tem um furo, tem pequenos furos ali que você não percebe. Então, você tem que ter só
o cano da torneira ali, onde vai sair a água ali, e bem, como é que fala? Bem ali organizado para não haver excesso. Se a torneira ali tiver vazamento, também é ruim, certo? Mas tem pessoas que fazem isso. Ele está investindo, mas ele tem um furo, dois furos, três furos que estão escoando o investimento dele. Então, eu quero trazer para você essa importância de você entender que investimento e é uma pequena parte da educação financeira. Eu diria que não passa de 20% de todo o processo. Você tem também, por exemplo, a gestão do uso do crédito. É isso que começa a te enriquecer, quando você aprende a usar instrumentos de crédito. Então, as pessoas têm na nossa sociedade cartão de crédito, cheque especial, como é que fala? Crediário, pequenos financiamentos, financiamento da casa própria, financiamento do carro, consignado, e um monte de outros tipos de Pix no crédito agora, olha que legal. Então, você começa a ter saúde financeira, não é no investimento, é quando você aprende a usar o crédito de forma inteligente. Olha só, usar o crédito. E existe uma forma bem otimizada que você usa o crédito, que você potencializa muito a sua vida financeira, a sua saúde financeira, e aí você começa a crescer financeiramente. Mas não é só isso. Isso, o uso do crédito, porque o mau uso do crédito, ele leva a quê? A endividamento. Então veja só. E aí, nós temos uma sociedade com muitas pessoas endividadas. E quando você vai ver, vai olhar, pessoas que estão endividadas, muito provavelmente, a grande maioria, se descontrolaram no cartão de crédito, se descontrolaram no cheque especial, se descontrolaram no consignado e tal. Mas não se descontrolaram só nisso, elas se descontrolaram em outra questão, que é o quê? O que eu chamo de organização financeira. Deixa o uso do crédito de lado. As pessoas não têm o hábito de se organizar financeiramente, tem um orçamento financeiro. Então as pessoas ganham seu dinheiro e gastam seu dinheiro. Aliás, tem algumas, né, que gastam dinheiro esperando receber, que gastam antes de receber, que é um outro conceito que você tem que entender de educação financeira. E aí elas acham, vão levando a vida nesse ritmo e se torna algo automático, um hábito, né? Muito comum. E como elas veem muitas pessoas ao seu lado com esse hábito, acham que isso é normal. E elas querem resolver o problema como a maioria das pessoas querem resolver, que é o quê? Não, eu preciso ganhar mais. Esse dinheiro não está dando, eu preciso ganhar mais. E aí, quando ela começa a ganhar mais, 2, 3 meses, está tudo bem. Daqui a pouco, ela estoura o orçamento de novo. E assim vai. Por quê? As pessoas não se organizam financeiramente. Organização, algo simples, banal. Você não precisa também fazer um curso de economia, de finanças, de educação financeira, hard, nada disso. Não precisa ter uma mentalidade do sucesso, não precisa ser empreendedor, inclusive, né? Mas você precisa organizar o seu dinheiro de acordo com a sua realidade. Se você ganha 1.500, você vai se organizar para isso. Ganha 3, ganha 5, ganha 10, ganha 70. Então, tanto é que tem pessoas que ganham muito e também estão estouradas. Então, teoricamente, não era para ser assim, porque não, eu ganho pouco. A pessoa dobra de salário e a situação não melhora, ou até piora. Eu vou repetir, eu sempre falo, né? Talvez você não assistiu todos os meus conteúdos, não ouviu. Uma vez eu peguei um rapaz, ele tinha lá uma renda de uns R$ 7.000 por mês. E ele falou que, poxa, a gente ficava empatado, meio apertado ali e tal, e a minha esposa ficava em casa. Só que surgiu um emprego para ela, uma oportunidade, mas vamos trabalhar até melhorar para ajudar aqui, porque ficava no 0 a 0, no 7.000, e ela passou a ganhar 5. Então, 7 mais 5, 12. Eles aumentaram muito bem a renda deles. Ele falou: puxa, Júlio, depois de 3, 4 meses a gente piorou a situação. Por quê? Não tem organização financeira e se descontrolou no uso do crédito, porque, é claro, você só tem acesso ao crédito quando você tem renda. O banco ele vai te encher de oportunidades de uso de crédito. E aí as pessoas vão usando. Então você veja só, se você potencializa, entende como usar o crédito de maneira inteligente, você já começa a ganhar muito dinheiro. Ou seja, a sobrar muito dinheiro no seu orçamento. Quando você se organiza financeiramente, o orçamento do dia a dia, como é que você gasta, como é que é a sua estrutura social, como é que é o seu padrão de vida, o que te simula gastar no dia a dia, como é que você faz os seus controles. As pessoas, elas não adianta você ter um controle, mas ele ser mal feito, mal estruturado. É outra coisa que eu quero te dizer. Muitos dos meus clientes, eles têm planilha financeira, mas ela está ali com alguns furos. Tanto é que eu criei, depois de alguns anos, um controle financeiro personalizado, estruturado depois de todo esse estudo. Então, a forma do seu controle financeiro, ela vai dizer muito sobre sua capacidade analítica, sobre sua vida financeira. Então, um controle financeiro, ele tem que te dar informações e insights para você identificar aonde você pode melhorar, tá bom? Então, se você quiser ter esse controle financeiro e uma aula sobre isso, inclusive, entre em contato e aí você vai ter acesso, né? Então, veja só, você, quando tem organização financeira, inclusive, você começa a sobrar mais, porque você se organizou com sabedoria,
É aonde você faz compras, aonde você vai morar. Eu estou falando uma organização no curto, no médio e no longo prazo. Você tem que fazer projeções também. Quando você está bem organizado financeiramente, você não precisa usar o crédito. Olha só, você se organizou, inclusive dentro da organização financeira existe um conceito muito importante, é de você fazer uma reserva financeira. Se você tem uma reserva financeira, qualquer coisinha que aconteça, você não vai usar o crédito. Vou dar um exemplo real agora, neste momento. Eu precisei de um eletricista, ok? Estava aqui precisando, daí liguei aqui e tal, encontrei eletricista, pá, paguei à vista e pronto. Então, às vezes acontecem situações pontuais, ou às vezes não é uma situação como essa, você, final de semana surgiu aqui, não estava programado, mas eu vou viajar para a praia, vou passar um final de semana com a família, com os amigos, tal, e vou gastar o quê? R$ 1.500, 2.000 talvez, vou ficar numa pousada. Se você tem a reserva financeira, você vai tranquilo. Normalmente a reserva financeira deve ser maior para você não zerar sua reserva financeira, certo? Porque senão você fala, não, eu vou, não abro mão, porque tem. Ok, você pode ir, é um direito seu. Daí usa o cartão de crédito. Se você tivesse a reserva, você ia se programar para usar dois e ia respeitar esses dois. Se você vai com cartão de crédito, você gasta três, quatro, cinco. E aí depois volta na segunda-feira, fica triste, fica depressivo, porque, puxa vida, eu exagerei, não podia fazer isso, né? Isso é organização financeira. Quando você usa o crédito com inteligência e tem organização financeira, aí vai sobrar dinheiro para quê? Para você investir. E aí você volta para o ciclo. Mas para você manter a saúde do seu investimento de uma maneira saudável, onde você tira uma parte da sua renda lá na frente. Tem um primeiro momento que você vai só acumulando. Você não tira, você acumula, certo? Mas chega um momento que você começa a tirar. Mas tem uma maneira de você tirar que, além de você tirar parte desse rendimento, ele continua se multiplicando e você continua tendo qualidade de vida. Mas para isso você tem que ter a educação financeira global. É onde eu quero chegar, tá bom? Então, a ideia é trazer uma reflexão. Nós temos uma sociedade que confunde muito, né, o que é educação financeira. Tem uma parte da sociedade que não tem a mínima ideia do que seja, né? Mas eu queria desfazer pelo menos esse ponto. Investimento é uma parte. E investimento você não precisa também ser ultra especialista em investimento. Conhecer de renda fixa, renda variável, todas as partes de tributação, Bitcoin, fundo de investimento, e isso, aquilo e tudo mais. Você não precisa. Se você souber o básico de investimentos, né, você consegue enriquecer e muito bem e com qualidade de vida. É claro que tem pessoas que querem, né, estão focadas em enriquecer pelo dinheiro. Não é esse tipo de pessoa com quem eu costumo trabalhar. Eu trabalho com pessoas que querem ter qualidade de vida e que o dinheiro seja um instrumento nas suas vidas. E aí você consegue multiplicar sem perder a sua qualidade de vida, tá? Então é isso que eu queria compartilhar com você, tá? Nesse momento. Se você quer conhecer, quer se aprofundar em educação financeira, aprender de maneira séria, de maneira consistente, de maneira simples, mas objetiva, que você aprenda muito rápido. Interessante, voltando aqui para o eletricista, eu não sou eletricista. E o problema aqui, ele começou agora, não era para ter nada de anomalia. Eu perguntei para ele, o que que você acha que é? Ele já, antes de olhar, eu acho que é um parafuso mal apertado. Olha só, antes de olhar. Porque ele já tem experiência, já tem conhecimento e tal. E, bom, ele foi lá, apertou o parafuso, fez alguns ajustezinhos ali, coisa boba, e ele resolveu o problema. Então é isso, quando você conhece os conceitos essenciais da educação financeira, você não precisa ser um apaixonado e ficar a vida toda assistindo vídeos mais complexos e mais complexos e tudo mais. Existem poucos conceitos de educação financeira que, quando bem aplicados, levam qualquer pessoa ao bem-estar financeiro e, a partir daí, te leva a muito mais. Isso depende aí do que você quer e da sua situação financeira também, né? Tem pessoas, como eu disse, tem a ver com a sua renda, tem a ver com as pessoas que estão ao seu lado, tem a ver com vários, com a sua idade, com a sua profissão e muitas outras coisas. Então é isso. Se você quiser aprender mais, eu vou estar à sua disposição. Você também tem meus livros, e você pode conhecer um pouco sobre as minhas abordagens, sobre finanças para casais, por exemplo, que é algo muito importante, sobre o uso do cartão de crédito, onde as pessoas erram feio, sobre a questão de ter desenvolver o seu QI financeiro, né? Toda pessoa consegue desenvolver o seu QI financeiro, que é uma capacidade de pensar estrategicamente em relação ao seu dinheiro. Tem um livro muito legal que eu gosto de compartilhar, que é o Quem Não Tem Dívidas é Mais Feliz. Está comprovado que quem não tem dívidas é mais feliz. Isso é comprovado cientificamente. E eu percebi isso, meus clientes percebem isso, né? E tem aí também os materiais para empresas, para gestão financeira empresarial. Então, se você quer conhecer um pouco mais, acesse juliosantos.com.br e lá você vai ter os caminhos para me encontrar de outras formas, tá bom? Um grande abraço, até a nossa próxima conversa.